Boa tarde, turma 23, tudo bem? Então, estamos de volta com mais uma aula. Hoje eu preparei um cenário um pouco diferente para nossa aula. Vocês vão ver aqui algumas palavras. E depois eu vou dizer o que a gente vai fazer com essas palavras, certo? Eu tenho uma surpresa para vocês. Então, para vocês irem olhando, por enquanto, tem várias palavras coloridas aqui. E no final da aula, a gente vai descobrir por que essas palavras estão aqui, certo? Então, quem tá chegando, pode ir dando um oizinho aí para a prof saber quem tá assistindo. Aqui eu já vi que chegou a Laura, né? O João, sejam bem-vindos. A Marta também, bem-vinda, Marta. Quem mais que a prof não... Pela foto eu não tô vendo aqui. Vanessa... Ah, é a Laura. Tudo bom, Laura? A prof ama vocês. O Bernardo, que legal! Eu tava morrendo de saudade de ti, Bernardo. Não tinha te visto mais, não tinha mais falado contigo. Que legal! A Alice também. A Marta. Bem-vindos todos. Uma tarde de estudo bem produtiva. Eu não sei se todos viram que eu mostrei que tem umas palavrinhas aqui atrás de mim, né? Eu preparei um cenário um pouco diferente hoje e depois eu vou explicar o que a gente vai fazer com essas palavras, tá? No finalzinho da nossa aula, vocês vão descobrir por que tem essas palavras aqui. Ah, Juliana, tudo bem, Juliana? Que bom que vocês estão assistindo aqui. Vamos começar hoje, então, o que a gente tem para aprender? Vocês podem ir acompanhando pela apostila que a prof vai dizer para vocês o que vocês vão fazer nessa apostila, tá? Eu vou explicar tudo e depois vocês podem fazer, quem conseguir já ir fazendo enquanto eu explico, né? Já vai aproveitando o tempo, como vocês acharem melhor. Então vocês vão abrir a apostila em História, tá? Na página 20 de História. Só um minutinho. Estão conseguindo? Então, tá. Vamos lá na página 20. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão encontrar. Opa, não tá virando a câmera. Acho que agora foi. Então, vocês vão encontrar esse tema aqui, somos diferentes. E é sobre isso que a gente vai estudar, inclusive, essas palavrinhas que eu mostrei para vocês ali, tá? A Manu chegou também, seja bem-vinda, Manu. A prof ama muito vocês também. Então, vamos lá, somos diferentes. As pessoas são diferentes umas das outras e ainda assim podem conviver no mesmo espaço com respeito. Então, vejam ali a imagem das crianças, né? As crianças brincando de escorrega, brincando de amarelinha. E o que mais será o que será que esse tema vai nos ensinar hoje? Aqui conta a história de duas meninas, a Bia
e Maia. Vocês querem ouvir a história delas? Ela é bem curtinha a historinha, tá? Bia não para quieta nunca. Tem 7 anos de alegria, correria e a Maia prefere sombra ao sol. No recreio, Bia é a dona da bola, Maia é a dona da história. Maia fica desenhando no cantinho do pátio. Opa, certa manhã na escola, Bia torceu o pé, sentou-se ao lado de Maia, que como sempre desenhava. Então vocês viram, essa história ela é bem curtinha, fala de duas meninas, né? E que uma gostava mais de brincadeiras mais agitadas e a outra era mais quietinha no cantinho dela, né? Então, na nossa turma também tem colegas que gostam mais de correr, de jogar bola, outros já preferem fazer brincadeiras mais, né, mais calmas, mais tranquilas. Isso depende do jeitinho de cada um, né? Cada um de nós tem as suas preferências. Então, a tarefa de vocês é inventar um final para essa história, tá? Vocês viram que ali na história falava que a Bia torceu o pé. E daí ela lado de Maia, que como sempre desenhava. O que será que aconteceu? Será que elas conversaram? Será que a Maia, que estava desenhando naquele momento, deu algum desenho para Bia? O que será que aconteceu com elas, né? Então vocês vão inventar um finalzinho e vocês vão desenhar esse final aqui nesse espaço em branco do livro de vocês, tá? Na página 21. Vai ter esse espaço que vocês vão desenhar o final dessa história. Se elas conversaram, se não conversaram, se elas brincaram, o que será que elas fizeram? Será que a coleguinha ajudou a outra colega quando ela machucou o pé? Então, vocês vão usar a criatividade para fazer esse final, certo? Tudo tranquilo até aí? Então, vamos adiante. Na próxima página, na página 20, vocês vão responder umas perguntinhas que eu vou fazer agora para vocês, tá? Quem tem dificuldade para escrever ainda, que ainda não consegue escrever sozinho, daí a mãe ou o pai pode ajudar vocês, tá? Não escrever por vocês, mas escrever e vocês transcreverem ali pro livrinho com o que vocês gostariam, tá? De que fosse escrito. Ali a Marta tá perguntando se é para desenhar e escrever. Naquele espaço ali do desenho, vocês só vão desenhar, tá? Não precisa escrever, a não ser que vocês queiram escrever alguma palavrinha, uma frasezinha ali, pode escrever também. Mas a ideia é contar o final através de um desenho, certo? Daí na página seguinte, sim, que a gente vai escrever as respostas. Certo? Então, vou mostrar aqui. Vocês vão ter o exercício número 3, que vocês vão citar pelo menos uma semelhança entre vocês. Então, vocês vão pensar num coleguinha da turma, vocês vão escolher alguém, pode ser aquele colega que vocês tenham mais afinidade, né? E escrever pelo menos algo que seja parecido entre vocês, tá? Na letra B, vocês vão citar pelo menos uma diferença entre você e o colega. Então, vocês vão pensar assim, eu e o meu colega, o cabelo é diferente, né? Daí eu vou escrever ali que é a cor do cabelo, ou então eu uso óculos, meu colega não, algo assim, certo? A diferença entre vocês. Na letra C, aí tem uma pergunta: como devemos tratar as pessoas? Com respeito, com delicadeza.
Então, eu penso que é importante nós tratarmos as pessoas com respeito e com delicadeza, né? A gente sempre procurar falar para as pessoas que estão no nosso convívio palavras que incentive, né? Não rir do colega quando o colega erra em alguma resposta. Quando alguém cai, a gente ajudar a levantar, né? Isso é tratar com delicadeza e com respeito, né? Que vocês já fazem muito bem, né? E depois a gente tem mais uma atividade. Então, aqui, nessa atividade, vocês vão, a prof vai orientar vocês e vocês vão fazer o que está no material de apoio, tá? Só que vocês vão guardar, porque quando nós retornarmos para as nossas aulas presenciais, a gente vai fazer a troca da carteirinha, certo? Então agora a gente só vai, nesse momento a gente só vai preencher esse material que eu já vou mostrar para vocês. Tem um coleguinha perguntando se é para escrever o nome do colega. Vocês não precisam escrever se não quiser, tá? Mas se quiser escrever para ajudar vocês a lembrar, pode escrever no cantinho. Mas o mais importante é vocês pensarem no que tem de parecido e o que tem de diferente, tá? Essa atividade que vocês vão fazer, vocês vão procurar no material de apoio, que no livro de vocês é no final do livro. O livro da prof aqui é no início, mas o de vocês é lá no final. Então, é essa folhinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa carteirinha. Certo? Vocês vão encontrar lá na parte do material de apoio. E aqui vocês vão preencher o nome de vocês, a idade, o dia do aniversário, onde vocês conheceram o amigo, a cor preferida de vocês, a comida preferida, do que vocês gostam de brincar, o animal de estimação, se vocês têm. Daí vão colocar se é um cachorrinho ou um gatinho e qual o nome do animalzinho. E aqui vocês podem colar a foto de vocês. Trancou a imagem para vocês? Para mim pareceu aqui que estava tudo normal. Teve alguma coisa que vocês não pegaram? Ah, tava travando. Pode ser que seja problema da conexão, né? Mas tudo isso que eu tô falando para vocês, eu já coloquei no portal e vocês podem pegar ali todas as indicações do que vocês têm que fazer, tá? Então, podem ficar tranquilos que tudo que eu tô falando aqui vocês vão ter por escrito depois, tá? Então, só retomando aqui, daí para preencher essa imagem, som, voltou, tá? Aí vocês vão preencher essa fichinha aqui e guardar para depois, quando voltarmos às aulas presenciais, a gente fazer a outra tarefa com os colegas, certo? Então, depois disso, voltando ali ao livro, além dos diferentes amigos que nós temos, nós podemos fazer novas amizades, né? Então, a gente vai marcar um X. Opa, só um pouquinho que foi demais. A gente vai marcar com um X as imagens que mostram as possibilidades de fazer novos amigos, tá? Então, na escola, quando a gente está estudando, será que nesse espaço nós temos oportunidade de fazer novos amigos? Se vocês acham que sim, vocês vão marcar um X abaixo. Nas brincadeiras,
A gente tem possibilidade de fazer amigos ali? Se vocês acham que sim, vocês vão marcar um X ali embaixo também. Viu? Bem simples, né? Depois disso, nós vamos... A prof colocou bastante página, parece que é bastante página, né? Mas na verdade não é, porque tem desenho, tem muita coisa para leitura, né? Outra é só para marcar um xizinho, tá? Então, não, na verdade não é muita coisa e a gente está aproveitando esse momento agora para fazer a leitura juntos, né? Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre as diferenças em cada sorriso. De acordo com a cultura, em cada parte do mundo, adultos e crianças se cumprimentam de forma diferente. Então, aqui vocês estão vendo as duas crianças no Japão se cumprimentando. Vejam que eles se curvam um pouquinho, né? É a maneira deles dizerem oi, tudo bem, né? E depois a gente tem a imagem de duas crianças, muçulmanas aqui. Elas são da cultura africana, religião muçulmana, e elas costumam se abraçar quando elas vão se cumprimentar. E o abraço é um gesto muito comum na cultura delas. Aqui no Brasil também a gente tem o hábito de abraçar, né? De quando a gente vai cumprimentar. Ó, as pessoas com deficiência auditiva podem dizer oi, formando uma letra O e uma letra I com a mão, de acordo com a língua brasileira de sinais, que por sinal vocês conhecem muito bem, né? Que a professora de música trabalha com vocês quando vocês cantam as músicas também com Libras, né? Que a prof já viu e achou muito lindo. Vocês estão de parabéns. E aqui os inuites esfregam o nariz com o nariz para demonstrar que se gostam, certo? Então cada um tem o seu jeitinho para se cumprimentar. Depois tem uma parte ali no que pede para vocês contar, né, para o professor a forma de cumprimento que vocês usam. Como a gente não tem possibilidade de fazer isso agora, então a gente vai pular essa partezinha, tá? Depois nós vamos, aí chegamos na, só tem mais e depois a gente vai para a surpresa que a prof preparou para vocês. Vamos ver se vocês vão gostar, tá? Aí nós vamos aqui para observar as imagens de algumas crianças, tá? Se podem ir olhando pelo livro, se não, vocês vão olhando aqui pelo que eu tô mostrando, tá? A primeira criança que nós estamos vendo, a gente consegue perceber. Boa tarde, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, aqui a gente vê que essa criança, ela tem os olhinhos ali pintadinhos, né? Tem o cabelo bem lisinho. E aqui é uma criança diferente, que tem o cabelo mais claro, o tom da pele é mais claro também. E depois a gente tem outra menininha, né? Que também tem o cabelo diferente, o tom de pele também. Aqui temos mais uma criança com cabelos diferentes, o tom de pele. Então vocês vão observando, ó. Cada uma delas tem um jeitinho diferente. Olhem só. O olhinho mais puxadinho, né? Aqui, olha. E qual é a tarefa que vocês têm que cumprir aqui? É bem simples, tá? Vocês vão, depois de observar bem essas imagens dessas 6 crianças ali,
observando as características delas, vocês vão pintar os quadrinhos das imagens, esses quadrinhos que aparecem aqui embaixo, tá? De cada imagenzinha, vocês vão pintar com as cores solicitadas. Então, vocês vão indicar com lápis de cor azul a criança que parece ser a mais nova, tá? Então, observando, eu acho que é essa, daí eu vou pintar com a cor azul, a que eu acho que é mais nova. Vocês vão indicar com a cor verde aquela criança que parece ser a mais velha. Então, vocês vão observar bem e escolher uma delas para pintar com a cor verde. E quais são as semelhanças entre as crianças apresentadas? Vocês vão observar isso também. O que elas têm em comum, né? A gente coisas ali que elas estão sorrindo, né? Parecem estar felizes, né? E o que mais será que elas têm em comum? E quais são as diferenças entre elas, né? Isso tudo vocês vão observando. Algumas a prof já foi falando aqui. Depois vocês vão ver qual dessas crianças tem as características parecidas com as características de vocês. E vocês vão circular, certo? Vão observando e vão circular uma delas que tem as características mais parecidas. E por fim, daí na página seguinte, tem um espacinho ali, todas essas orientações que eu fui dando para vocês estão na página seguinte, tá? E por fim, vai ter um espacinho aqui que vocês vão colorir, vão desenhar como vocês se enxergam assim, como sendo uma pessoa única, né? Cada um de nós tem um jeitinho de ser diferente, né? Como nós falamos na historinha que a prof contou no início, as menininhas ali, elas têm o jeitinho diferente. Uma gosta da brincadeira mais tranquila, a outra não. Então, do que eu mais gosto? O que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de brincar sozinho, gosto de brincar com outros amigos. Então, tudo isso vocês vão representando como vocês conseguirem fazer isso, tá? Não precisa se preocupar assim, se eu vou fazer um desenho bem feito, ou se eu não sei desenhar muito bem, mas o que a prof quer é que vocês façam atividade com carinho, com amor, do jeitinho de vocês, tá? Sem se preocupar com o resultado final, certo? Então, agora chegou a hora da surpresa que eu falei para vocês, tá? Eu preparei uma hora do conto diferente para vocês, tá? Então, eu falei que tinha essas palavras aqui, né, que eu preparei, e a gente vai fazer a hora do conto utilizando essas palavras. Como a gente está trabalhando sobre diferença, a gente vai estudar hoje, iniciar, na verdade, o estudo sobre uma cultura, a cultura dos povos indígenas. E o que eles contribuem, né? Qual a relação deles no nosso dia a dia? A gente vai descobrir agora nessa história que tem uma influência muito grande a língua indígena na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? Então, a língua tupi, que é a língua de uma tribo de índios, tem muito a ver com as palavras que nós usamos no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Vocês querem ver? Então, eu vou ler para vocês a história, o tupi que você fala. Quem escreveu essa história foi o Cláudio Fragata. Então, vamos lá. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem... Já vou mostrar para vocês. Guri, jabuticaba ou jabuti? Você sabe que bicho é quando fala sagui, tamanduá,
siri, sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é quando se fala caju, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá, paçoca, piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? E se falam saci? Você sente um arrepio e escuta um assovio? Viu como você entende tudo, sim, senhor? Sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Olhem só mais umas palavrinhas. Comendo pipoca ou amendoim. Você é mesmo curumim. Enfim, gostaram da história? Viram quantas palavras diferentes existem no nosso dia a dia que a gente fala e que a gente nem sabia que estava falando tupi? Bem legal, né? Bem bacana. Então, isso foi só para ilustrar um pouquinho para vocês a influência da cultura dos índios na nossa vida. E hoje foi só para deixar um gostinho para vocês, porque daí semana que vem, depois nas próximas aulas, a gente vai trabalhar mais sobre esse tema, tá? A prof colocou no portal as atividades já de hoje, que eu expliquei através da apostila, e para amanhã a gente já vai, a prof vai passar depois para vocês as atividades referentes a essa história que eu acabei de contar, que eu espero que vocês tenham gostado, certo? Então, eu não sei se tá dentro do... Acho que a gente ainda tem um tempinho. Vocês têm alguma dúvida do que a prof falou até agora? Também muito vocês. Alguém gostaria de falar, de repente, alguma dessas palavras aí que vocês nem imaginavam, que ficaram surpresos? Tem alguma palavra que vocês ficaram surpreendidos? Às vezes demora um pouquinho, né, para entrar aqui quando vocês escrevem. Ou algo do que a prof falou hoje aqui do conteúdo, se alguém não entendeu, gostaria de perguntar. Então, assim, ó, vou mostrar para vocês o que eu coloquei lá no portal, como vocês vão encontrar lá, passo direitinho aqui do que a prof acabou de explicar. Aqui, ó, pororoca. É uma palavra diferente, né? Tem várias palavras diferentes que vocês sabiam que até eu não sabia que era da cultura, da língua indígena, do tupi. Eu não sabia que tinha palavras. Por exemplo, abacaxi.
Abacaxi é tão comum pra gente, né? Mas eu não sabia que era da língua tupi. Então vejam só, até eu fiquei surpresa. Então, cá para vocês como vocês vão encontrar lá as atividades, tá? Vai ter o dia certinho que alguém tinha me solicitado para facilitar para vocês. Então a prof está colocando ali o dia da atividade e aqui recapitulando o que a gente já ouviu, assistiu hoje, tá? Então, a história que a prof contou, o nome do livro. Esse livro também tem a história na internet, se vocês quiserem pesquisar e ouvir de novo, tá? Pipoca, né? Alice, pipoca, quem diria que pipoca é tupi, né? E depois os exercícios que a gente estudou hoje, das páginas 21 a 25. Opa, saiu aqui. Da apostila de história, tá? Que daí vocês vão fazer. Se não conseguir fazer tudo hoje, não tem problema, faz amanhã mais um pouquinho, tá? Mas seria interessante vocês. E aqui lembrando que na página 22, o exercício 1 deve ser feito, mas vocês devem guardar, porque nós vamos usar depois quando retornarmos às aulas presenciais. Lembra que eu falei? Então tá tudo escrito aqui pra gente não esquecer, tá? E daí terminou aqui. Só para concluir, então, mais alguém gostaria de dizer alguma palavrinha que achou diferente ali, que não sabia que era tupi? Se quiserem, podem falar. As que vocês lembram, tem várias, né? Depois eu vou colocar daí para amanhã outra atividadezinha para vocês que eu já vou explicar hoje, tá? Então vamos ver. Isso aqui eu não coloquei ainda, porque esse eu vou colocar só amanhã, tá? Para ter tempo para vocês fazerem a apostila. Vocês vão assistir um videozinho no YouTube que a prof vai colocar ali, tá? A prof colocou o link, daí vocês vão acessar ali, que fala sobre a cultura indígena, como eu falei para vocês, que era a história de hoje era só para deixar com vocês com vontade de conhecer um pouquinho mais, né? O caderninho de vocês, o que vocês mais gostaram sobre esse vídeo, tá? E aqui eu deixei uma obra de arte, que é uma pintura dos índios, para vocês se inspirarem. E depois a gente vai ter mais uma atividadezinha. Opa, acho que. Ah, tá. Que é sobre a história que a prof contou hoje, tá? Eu escolhi 4 palavras. Vocês vão escolher 3 palavras que vocês gostaram mais, assim. Teve colega que já botou aqui, ó, que é a pipoca, paçoca, pororoca, né? Então vocês vão pensar dessas todas que a prof mais e vocês vão escrever o significado. Ó, eu coloquei abacaxi, que foi uma surpresa para mim, abacaxi, o caju também. Coloquei aqui, isso tudo vocês vão receber depois, tá? A pipoca, que já a Alice também colocou, né? Pipoca. O amendoim. Então, viram só palavras ali do nosso dia que a gente nem imaginava, né? Que era da língua tupi, certo? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher 3 palavras que vocês conhecem. Vocês vão escrever no caderninho de vocês e o significado delas, tá? Quem sabe o significado por si pode escrever do seu jeitinho. Quem quiser pesquisar ou no dicionário ou, né, em outra ferramenta,
pode pesquisar também, certo? Então seria essas atividades que a prof pensou para a gente trabalhar nesses dias. Tá tranquilo até agora para vocês? Vamos ver se alguém escreve aí alguma dúvida, se não entenderam alguma coisa. Qualquer coisa também vocês podem perguntar ali na mensagem, ali no portal do aluno, né? No e-mail da prof, que vocês têm agora o meu e-mail, né? Então vocês podem falar por ali, certo? E como a gente ainda tem um tempinho, eu queria cantar uma musiquinha para vocês. Não sei se vocês conhecem essa música, ela é um pouco diferente, tá? Não, nem todas as pessoas conhecem. Então é uma música de índio também, que ela fala assim, ó. Índio Terena Guarani Okaiuá, Índio Terena Guarani Okaiuá, ara terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá, ara terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá. E vem o sol, seu corpo aquecer, e vem o vento, sua rede balançar. Índio Terena Guarani Okaiuá, Índio Terena Guarani Okaiuá, ara terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá, ara terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá. Certo? Era essa musiquinha que ela é diferente, não sei se vocês conhecem, mas que é uma sugestão também para vocês aprenderem, ok? Então, pessoal, eu vou aguardar mais uns minutinhos, caso vocês tenham alguma pergunta ainda, alguma dúvida, alguma sugestão, porque o nosso tempo está acabando já, infelizmente. Mas eu acho que foi um tema bem legal hoje, né? Vocês gostaram de falar sobre as crianças, as diferenças, o que a gente tem de parecido, o que tem de diferente? A Pro também canta. A Prof gosta muito de vocês, gosta de cantar para vocês também, né? Já deu para perceber. Certo? Que bom que vocês gostaram. Ah, obrigada. A Laura falou que eu canto muito bem. Obrigada, Laura. Vocês também, que eu já ouvi vocês cantando, né? Na aula de música lá com a professora Maria Clara, né? Tem alguns colegas que até tocam instrumento, que eu já vi também, né? Essa turma é uma turma bem boa, assim, para trabalhar com música, né? Estão de parabéns. Certinho, então, pessoal. A prof já vai terminando aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Olha só, a Alice diz que toca. Qual é o instrumento que tu toca, Alice? Vamos ver se ela vai responder ali. Eu já vi a Alice cantando também, usando os sinais, né? Das libras. Muito bem. Flauta e teclado, que legal, viu só? Já vamos usar para as nossas apresentações. A prof também ama muito vocês, Laura. Fiquei muito feliz de ter encontrado vocês de novo hoje. E amanhã vocês vão ter aula com qual é o prof que vai trabalhar com vocês. Mas vocês vão ter também, vão poder rever os profs da especializada, né? E para matar um pouquinho a saudade dos profs também, né? Que vocês gostam muito deles, né? A Alice tá dizendo que toca violão também. Nossa, toca vários instrumentos. Muito bem. Toca e canta, né? Então, aqui eu não entendi o que o João escreveu.
Ah, sim, a Laura também, muito bem. É uma turma de artistas, essa turma, parabéns. Certinho, então, pessoal. Tudo de bom para vocês, bons estudos, se cuidem, caprichem nas atividades, tá? E até a nossa próxima aula. Tudo de bom, um super beijo, vocês estão no coração da prof. Beijinhos, até a próxima aula.